Mas vamos falar mais de vocação? Durante os 10 dias de Romaria, em louvor ao Divino Pai Eterno, nós estamos refletindo um tema muito importante. O Pai Eterno nos chama e envia. E você está acompanhando durante toda a nossa programação. Cada dia tem um tema especial. E é juntos, com fé, que nós vamos entender um pouco mais sobre o final de semana na Romaria, falar desse tema tão especial. E hoje, com o tema O Pai Eterno nos chama a ser igreja e nos envia para promover a reconciliação e a paz. Vamos entender melhor, então, esse tema de hoje, saber um pouquinho mais do final de semana? O superior provincial dos Redentoristas de Goiás, o padre João Paulo Santos, está aqui e vai falar com a gente. Padre, fica à vontade, sua bênção. Tudo bem com o senhor, né? Deus abençoe, Caísa. Graças a Deus, tudo bem? Então, e tá contigo? bom. Eu estou bem também, graças a Deus. Vamos sentar? Maravilha. Vamos sentar que a conversa vai ser boa, padre. Então vamos. Ô, padre, mas quando eu chego aqui em Trindade, eu moro em Goiânia, quando eu venho para cá, né, para Romaria, eu fico encantada com tantas manifestações de fé, tanto no caminho vindo de Goiânia para cá, como também quando a gente chega aqui em Trindade. E aí, para começar a nossa conversa, eu quero saber como que está o coração do senhor, esse ano como superior provincial dos Redentoristas, vendo tanta manifestação de fé, seja nas confissões, que o senhor disse que estava nas confissões antes de vir para cá, seja na missa, seja caminhando por aqui, por Trindade. Conta pra gente. Então, Caísa, antes de tudo, a minha saudação a todos que nos acompanham. É uma alegria poder compartilhar com você a minha experiência como romeiro e também como missionário redentorista aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Bem, toda romaria parece ser uma experiência nova, por mais que já tenha participado de tantas romarias, mas é uma ocasião, uma oportunidade que a gente tem de renovar a nossa fé, o nosso amor. Não tem como o nosso coração não pulsar mais forte participando da romaria. E assim, a minha experiência é que eu sou muito mais enriquecido com a romaria do que propriamente posso oferecer aos romeiros. Ao ver a expressão de fé de tantos peregrinos que aqui chegam, e é muito bonito perceber que o único elemento que nos identificam aqui em Trindade é este caráter da fraternidade, porque nós nos colocamos diante de um Deus que é Pai, por mais que sejamos de lugares diferentes, experiências religiosas diferentes, classes sociais diferentes, mas aqui nós somos todos filhos e filhas do Divino Pai Eterno, todo mundo com o coração aberto e desejoso de fazer este culto de adoração ao Divino Pai Eterno. Estamos unidos com o mesmo objetivo, não é, padre? Então, exatamente, como eu disse, né? Embora sejamos de lugares diferentes, cada um carrega uma experiência diferente, mas aqui nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Isso. Ô padre, antes de falarmos do tema de hoje, o final de semana os temas foram lindos demais. E nós estamos no 3º ano vocacional, com certeza o tema da Romaria está unido também ao ano vocacional. E no sábado, a gente falou sobre ser profeta, o Pai Eterno nos chama a ser profeta e nos envia para anunciar a salvação. Já no domingo, falou da questão de seguir Jesus, que nos envia a agir com o Espírito Santo. É uma sequência, porque nós só conseguimos ser profetas, nós só conseguimos responder a esse chamado que Deus nos faz quando nós nos deixamos envolver pelo Espírito Santo de Deus, não é, padre? Então a novena pretende ser sempre como que uma pedagoga, aquela que nos toma pela mão, nos ajuda a fazer um caminho para que possamos celebrar bem. Então cada dia a gente vai de forma pedagógica destrinchando o nosso tema geral. O Pai Eterno nos chama e envia. E desde o primeiro dia, pedagogicamente, a gente vem entrando nessa dinâmica, né? Primeiro, o Pai Eterno nos chama à vida. De fato, o sonho de Deus é que nós tenhamos o seu respiro, o hálito divino. Ele nos chama à vida e nos envia a defender, a proteger a terra. Veja só como que é bonita a dinâmica da nossa temática, né? O Pai Eterno nos chama, mas Ele nos envia. Isso nos ajuda a recordar que a vocação não tem finalidade em si mesma, a vocação é para servir. Ele nos chama à vida, mas nos envia a cuidar da terra. Depois, no sábado, né, dia de São João Batista, esse tema que também está relacionado com a própria vida de João Batista, o Pai Eterno nos chama a ser profeta. A igreja precisa recordar que a sua vocação é ser profeta, vocação profética, mas ao mesmo tempo chamados a ser profeta para anunciar a salvação. Ele nos envia para anunciar a salvação. E ontem, refletindo este tema também bonito, né, o chamado ao seguimento de Jesus, mas seguindo Jesus, nós temos a missão de defender a vida, e vale dizer todo tipo de vida, desde a sua concepção
até a morte natural. E existem muitas vidas ameaçadas. E como discípulos de Jesus, devemos ter como missão nossa a defesa da vida. Ô Padre, o tema de hoje, o Pai Eterno nos chama a ser igreja e nos envia a promover a reconciliação e a paz. Então é um tema... Também fala muito ao nosso coração. Um tema muito bonito e, vale dizer, um tema necessário, né? Primeiro, o Pai Eterno nos chama a ser igreja. Às vezes nós cristãos nos esquecemos disso e até caímos na tentação de dizer assim: não, eu creio em Jesus Cristo, mas igreja eu não quero saber. Não sei se você já encontrou pessoas que são assim, como se fosse possível crer em Jesus e não ser igreja. O segmento de Jesus necessariamente nos faz igreja. Por isso não tem como crer e não ser igreja, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e o nosso Deus é comunidade de pessoas. E nós podemos ver isso na imagem do Divino Pai Eterno, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas e um só Deus, comunhão de pessoas. E nós somos chamados a também ser comunhão, ser comunidade, ser igreja. Mas como igreja, nós temos também uma missão, a missão de promover a reconciliação e a paz. E é importante, porque as leituras também nos ajudam a compreender isso, né? Por mais que nós nos esforcemos para ser bons membros na comunidade, nós continuamos ainda marcados pela fragilidade, pelo pecado e por isso mesmo necessitados de perdão, de reconciliação e de paz. Então não nos esqueçamos, precisamos receber perdão e precisamos doar perdão, reconciliação. Não podemos criar e nem alimentar o espírito da divisão e da discórdia na igreja, porque assim nós perdemos justamente a eficácia do evangelho que nós anunciamos. Ô Padre João Paulo, e a gente estava vendo imagens do pessoal na alvorada, rezando, trilhando ali um caminho, vindo da matriz até a Basílica. Nós vemos os devotos que percorrem de Goiânia até Trindade, outros de outras cidades, vindo para cá fazendo a romaria. E essa caminhada é um esforço que todos fazem, seja para agradecer, seja ali colocando uma intenção. Do mesmo jeito, é o nosso dia a dia, lidando com as nossas fragilidades. Também é um esforço diário que nós vamos fazendo e nesse esforço sempre contando com essa bênção do Pai Eterno. Então, o próprio tema do ano vocacional, vocação, graça e missão. É graça porque é a iniciativa de Deus, é Ele quem nos chama, é Ele quem tem primeiro essa iniciativa, mas ao mesmo tempo é missão. Missão é exercício, é esforço humano. E aí eu acho bonito, porque durante a romaria aqui do Divino Pai Eterno, a gente vê tantas pessoas fazendo esta caminhada, às vezes esforçando, confrontando os seus próprios limites, mas isso espiritualmente nos ajuda a recordar que nós temos um caminho a percorrer. Nem sempre o caminho é fácil. Às vezes o caminho é montanhoso, é difícil, é preciso suar. Mas é bonito quando a gente consegue concluir esta caminhada. E nós somos todos peregrinos, romeiros do Pai Eterno que caminhamos para a eternidade. Então nos ajuda muito ver esse gesto dos peregrinos de fazer esta caminhada até o santuário do Divino Pai Eterno. Bonito a gente concluir a caminhada, bonito o caminho quando a gente vive contando sempre com a graça de Deus, né, Padre João Paulo? Porque Deus ele não desampara a gente. Então, a gente não pode desanimar, porque Ele sempre tem uma graça especial para toda cruz, toda dificuldade que a gente tem que carregar. E o fardo se torna mais leve quando a gente conta com a graça de Deus. Então, saber que nós podemos contar sempre com Deus é muito bom. E aí eu acho que nós cristãos católicos temos um sinal que nos ajuda muito a recordar isso. A cruz, nós não carregamos a cruz conosco simplesmente como um adereço para embelezar. A cruz é para nos recordar a solidariedade de Deus com a dor e com o sofrimento humano. Por isso, mesmo que a gente passe, às vezes, pelas experiências limites da vida, a gente não desanima, a gente não perde o entusiasmo, a gente não perde a serenidade e a paz interior, porque a gente tem esta confiança, Deus está conosco. Mesmo quando estou na dor e no sofrimento, Deus é solidário comigo, Deus assume a minha dor, para que eu tenha no coração a firme certeza de que a dor não terá a última palavra sobre mim. Como Cristo venceu, eu que creio também vencerei. A dor não terá a última palavra sobre mim. Sabe essa situação que você está vivendo? O caminho que você está percorrendo? É Deus, é a graça dele que pode dar a palavra final. É a graça dele que pode realizar
tudo de bom e de bênção que você precisa. Então, acredite nessa presença de Deus na sua vida. Não duvide disso. E mais, creia, Ele te chama, te envia a promover a reconciliação e a paz. Agora, Padre João Paulo, muitos já conhecem a sua história vocacional. Mas eu preciso perguntar aqui. O senhor, na Romaria, a sua vocação nasceu em uma Romaria? Como que foi? Foi vindo para a Romaria que o senhor foi despertado para dizer o seu sim, entregar a sua vida e hoje com uma missão tão bonita e tão especial? Então, a minha história vocacional ela está intimamente ligada com a vida dos missionários redentoristas, obviamente, mas é interessante porque o meu primeiro contato com os redentoristas não foi aqui em Trindade, foi numa realidade muito difícil do ponto de vista eclesial, porque a gente morava na zona rural, lá no sul do Pará, a 60 quilômetros da cidade, não tinha estradas, então era muito difícil para ter acesso. A nossa comunidade sobrevivia da devoção mariana, a oração do terço, uma vez por mês que o missionário, um padre, conseguia chegar até a nossa comunidade, ainda a pé, porque não tinha como se locomover. Então era uma realidade muito difícil, muito sofrida. Então na minha infância eu tive esse contato com os redentoristas e ali brotou aquele primeiro chamado. Depois minha família mudou-se para Trindade, viemos para Trindade e estando aqui em Trindade, conhecendo a Romaria, aquele primeiro chamado lá da infância se reacendeu. Então fui para o seminário e por incrível que pareça, quando estava no seminário é que eu descobri que aqueles mesmos missionários que passaram pela minha infância, naquela realidade difícil lá no sul do Pará, eram os missionários do seminário que eu tinha ingressado. Então, é graça de Deus, né? Deus conduz a nossa história. A gente se dispõe, mas, de fato, é Deus quem nos conduz na nossa vida, na nossa história. E quando a gente faz essa experiência, a gente vai percebendo a mão de Deus, né, Padre, agindo, como o senhor disse. Depois eu fui perceber, fui vendo aqueles missionários, eram os mesmos missionários que estavam aqui em Trindade. A gente vai percebendo Deus construindo a nossa história. E aí, olhando para o seu chamado, para a sua história, que é construído pela graça de Deus, sua vocação, de todos os missionários redentoristas, mas hoje falando de uma forma especial do Senhor, como que a pessoa que está vivendo essa romaria com a gente, em suas casas, aqueles que estão vindo à Trindade, nós todos, como que nós percebemos esse chamado de Deus e em meio às nossas fragilidades, incapacidades, a gente pode dar uma resposta positiva a esse chamado no dia a dia? Eu acho que essa pergunta é fundamental e a nossa reflexão do dia de ontem, a partir do Evangelho, talvez responda bem a esta pergunta. Às vezes nós somos tentados a imaginar que o chamado de Deus acontece somente nos grandes eventos extraordinários da nossa vida, em lugares extraordinários. E a vocação se descobre no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso lugar comum. Ali Deus se manifesta e nós precisamos ter a sensibilidade para perceber Deus que passa, intervém na nossa história e nos chama para uma grande missão. Ontem ouvimos o chamado dos 4 primeiros discípulos de Jesus, que passando pelo Mar da Galileia, às margens do Mar da Galileia, viu pescadores, que era uma atividade comum daquele tempo, os pescadores. Mas ali Jesus intervém no cotidiano daqueles pescadores para chamá-los para uma missão, segue-me. E a partir deste apelo feito por Jesus, percebendo o chamado divino, é que eles deixam tudo para seguir Jesus. Então, no ordinário, escutam a voz de Deus e aí, então, escutando a voz de Deus, realizam uma vocação extraordinária. De pescadores de peixe, se tornaram pescadores de homens. Então, é preciso ter essa disposição, sensibilidade do coração para perceber Deus que todos os dias passa pela nossa vida e nos chama. Vem, segue-me. E aí a gente vai dando essa resposta, contando com a graça dele. Nós estávamos vendo imagens, Padre, da missa que nós tivemos ontem com Dom João Justino. E nós estamos falando hoje, né, desse chamado a ser igreja. O quanto é importante essa unidade, né? Arquidiocese de Goiânia, missionários redentoristas. Essa unidade é essencial para que a missão aconteça, não é, Padre? Então, exatamente. Até porque nós somos chamados a dar testemunho da unidade. Isso. A Arquidiocese de Goiânia confia esse trabalho do santuário aos missionários redentoristas e nós trabalhamos em perfeita sintonia. Dom João sempre está muito próximo de nós e na Romaria faz questão de também estar muito próximo de nós
nos orientando e trabalhando conosco. Isso é muito positivo, é muito importante para nós. Ótimo. Você que está acompanhando minha conversa aqui com o Padre João Paulo, vai fazer o compromisso. Eu sei que você já reza por ele, mas reza mais um pouquinho, mais uma Ave Maria. Sábado foi seu aniversário, não foi, Padre? Exatamente, sábado foi meu aniversário, fiquei mais velhinho. E que Deus continue abençoando a sua missão, que Deus continue dando sabedoria para o Senhor. Obrigada por tirar um tempinho para o Senhor vir falar aqui com a gente e que a gente siga aí nessa romaria como romeiros do Pai Eterno, experimentando dessa graça dele, mais e mais. Até a próxima. Agradeço pelas orações pelo meu aniversário natalício e agradeço também pela oportunidade de estar aqui hoje, compartilhar um pouco com os nossos queridos devotos, romeiros do Divino Pai Eterno que nos acompanham pela querida TV Pai Eterno. Muito obrigado.